Ele não Percebi fazia que estava ideia me de que a mulher substituindo. que ele acabara de interromper Mesmo eu ainda diante de sendo a 12 única pessoas, pessoa que evitava carregava que toda a documento operação capaz de quiz. encerrar a carreira dele Eram antes do 6 almoço. horas e 12 minutos Para ele, de uma eu quinta-feira era pela apenas a manhã. silenciosa da mesa Eu no estava canto do sentada no segundo meu andar, carro, no quarto aquela que andar do respondia estacionamento e-mails do com Aeroporto educação Internacional excessiva, de Denver. e levava o próprio almoço Meu em laptop uma estava marmita de aberto no vidro. banco do passageiro. Na cabeça Eu dele, acompanhava uma meu transmissão sobrenome interna ao significava vivo. que eu não tinha Na importância tela, alguma. Nathan Ele Calder, nunca se perguntou recém-nomeado por que uma vice-presidente contadora sênior com operações da 21 anos de Skybridge empresa Aerotech ainda dirigia fazia uma o mesmo apresentação carro para hatch a desde equipe os de 30 liderança anos. do nosso maior Nem cliente. porque meu passaporte Ele permanecia explicava esquecido com em uma tranquilidade gaveta, que, em breve, enquanto o eu restante da assumiria uma gerência função de viajava consultora para estratégica. Queenstown em fins de O semana que de era curioso, planejamento estratégico. já que essa informação nunca Para havia ele, sido comunicada viver de a mim. forma simples Meu era nome é sinônimo de Angela pensar Hughes. pequeno. Tenho 46 Esse foi o anos primeiro erro e que passei o mais sobrinho de do 2 fundador décadas cometeu. atuando com E não seria o conformidade último e naquela supervisão manhã. de manutenção Meu nome é na Hannah área da Whitcomb. aviação. Tenho 49 anos Nos e últimos trabalho 8 na anos, Marston & Greer gerenciei Manufacturing, diretamente as em Lower operações Hutt, regulatórias desde da os Horizon 28. Continental Airlines. Produzimos Uma fixadores companhia industriais, aérea regional que opera parafusos, 21 arruelas e aeronaves sistemas na de região ancoragem oeste para dos pontes Estados e Unidos. parques eólicos. O contrato Nada tinha um chamativo, valor de nada que apareceria na capa de uma $295 revista. milhões ao longo de Ainda vários assim, anos. praticamente conforme todas o as acordo rodovias firmado, entre eu era o Wellington e principal Palmerston representante North de tem alguma conformidade peça nossa designado no sustentando contrato, sua estrutura, sendo que qualquer e eu consigo substituição dizer a resistência exigia aprovação exata de prévia cada por produto escrito que da enviamos Horizon. desde 2009, Não era apenas o porque departamento ou a participei empresa. diretamente dos A testes. responsabilidade estava Não entrei na formalmente Marston vinculada a mim. Greer por ter Isso o sobrenome significava certo. que cada auditoria da Minha mãe FAA, trabalhava na cada limpeza de certificação escritórios em manutenção Petone, e cada e documento meu pai operava a regulatório empilhadeira relacionado no àquele porto até contrato que suas costas passavam não pela minha suportaram mais. supervisão. Fui a primeira da Nathan família a Calder concluir um havia bacharelado entrado na Skybridge e 3 paguei por meses isso antes, trabalhando com no um turno da currículo noite em uma impecável, padaria em experiência em Youngstown, consultoria retirando e bandejas de absolutamente pão do nenhuma forno às experiência 4 da prática manhã dentro de um e hangar de assistindo a manutenção. aulas de contabilidade Ele às vivia 9. usando termos como Quando fui estratégia à de minha primeira modernização e entrevista na transformação Marston & Greer, operacional. em Não 2003, gostava quando alguém eu tinha apontava exatamente que na 2 área de blazers conformidade e um na par de aviação sapatos de salto não já se trabalha com consertados jargões. 2 vezes. A Durante recepcionista, semanas, uma senhora ele gentil vinha, chamada de forma Beverly, discreta, que hoje está substituindo aposentada e mora em profissionais Coromandel, experientes da conta olhou da para mim Horizon e disse: por analistas "Você vindos vai da se sua dar bem rede de aqui, querida. consultores. Eles Gente gostam de quem brilhante, realmente quer mas crescer." sem vivência na aviação. Ela estava e certa sem e domínio errada ao dos mesmo requisitos tempo, de mas já rastreabilidade chego da lá. FAA. Quem me Os contratou foi erros Edmund começaram a Marston, surgir em o fundador. relatórios que haviam sido Ele impecáveis tinha por 71 anos. anos na época Eu documentei e ainda cada um comparecia deles, ao escritório porque todas na as área de terças e conformidade quintas na usando aviação, o mesmo a paletó de documentação tweed. é o que Seu separa sócio, um erro pequeno de uma Theodore investigação federal. E Edmund E Nathan ainda não tinha administravam a dimensão das empresa ao lado de consequências sua disso. filha. Mas o Caroline, verdadeiro problema não eram os responsável erros. pelas operações. Era a cláusula contratual Comecei que ele como nunca auxiliar parou de para ler. contabilidade, Aquela recebendo que um trazia salário o meu que nome tornaria um apartamento em Wellington naquela manhã, quase acessível, enquanto ele apresentava fosse com dividido confiança com mais seu novo 3 modelo pessoas, operacional aos o que de executivos fato da Horizon. acontecia. Eu já Em uma tinha em casa mãos úmida uma em carta Mount de Cook, demissão com assinada. carpetes A de partir cor dali, indefinida. a situação deixou de ser Não simples. reclamei. Alguns Já detalhes havia foram visto simplificados situações para piores. facilitar o Minha avó entendimento. criou 4 filhos Talvez em uma casa você reconheça popular em algo Nanai, familiar, com uma pensão mas de se viúva. nada chamar sua E a atenção opinião hoje, dela sobre tudo bem. reclamações era tão Cuide forte de você. que ninguém ousava Respire reclamar fundo perto algumas dela. vezes e a gente Durante se os encontra primeiros novamente 6 em outra anos, história. eu aprendi. Para entender por que da aquela forma carta como de demissão aprende era quem tão sabe que o importante, conhecimento é é a preciso única compreender coisa que como ninguém um pode contrato tirar da de você Horizon de uma hora Continental para outra. realmente funcionava. Entendi cada fornecedor, Eu não cada herdei margem essa de conta. lucro, Eu a construí cada 7 cliente anos que atrasava antes. pagamentos, A Skybridge cada estrutura Aerotech financeira era uma internacional parceira que de a empresa manutenção de pequeno utilizava porte e tentando quais entrar haviam no sido mercado de discretamente contratos encerradas com pelas autoridades companhias aéreas fiscais. regionais. Descobri A quais Horizon executivos Continental inflavam seus operava relatórios uma de frota de despesas turbohélices e quais e jatos eram regionais honestos até o em último aeroportos centavo. secundários Percebi na que região Edmund oeste Marston, dos Estados Unidos, apesar de seus modos e seus tradicionais, executivos eram tinha um problema com extremamente jogos de rigorosos azar com o do tamanho cumprimento de uma das cidade normas regulatórias. E Na que sua aviação, filha Caroline um único vinha de erro de forma documentação discreta, pode impedir o voo organizando de os uma danos aeronave, que ele causava e 2 havia erros anos. podem desencadear uma Cheguei a essa investigação da conclusão FAA, não porque eu alguém me desenvolvi contou, toda a mas estrutura porque de os números não conformidade mentem, desse contrato do e eu os zero, interpreto como incluindo outras registros pessoas de leem rastreabilidade de manutenção, Em 2009, protocolos a de crise aprovação de financeira global inspeções nos
atingiu sistemas da de mesma forma que preparação atingiu para a auditorias, todos. os E pedidos toda a cadeia caíram de 40%, documentação digital, que permitia aos Edmund havia reguladores da comprometido Horizon uma revisar parte 7 anos de significativa de histórico sua de manutenção participação na empresa sem encontrar para financiar nenhuma uma lacuna ao especulação longo de todo esse imobiliária em período. Auckland, Passamos que deu por muito todas as errado. auditorias sem violações, Caroline sem entrou no meu discrepâncias de escritório em uma segurança tarde de e sem quarta-feira, problemas regulatórios. fechou a porta e perguntou se eu Esse entendia nível de algo sobre dívidas em confiabilidade dificuldade. foi o que levou à expansão do Respondi que contrato tinha para estudado o 295 milhões de Ela dólares. soltou uma risada cansada Nathan e disse Calder que, não enxergou nada se eu disso. encontrasse uma saída, Ele viu planilhas, ela não esqueceria. viu fluxos Foi de nesse trabalho, momento que fiz meu viu o que primeiro chamou movimento. de falhas de eficiência. Não o grande, No primeiro mas o pequeno. mês,
Ele implementou um novo sistema de relatórios baseado em nuvem, recomendado pela banco com base em sinais públicos de dificuldade financeira, com painéis organizados do mercado, resumos automatizados e apresentações bem estruturadas confidencial da empresa. O problema é que a plataforma não conseguia gerar para executar o formato exigido pelos auditores da FAA, o que levaria a uma venda forçada de suas ações por uma fração do valor real. Eu expliquei isso a ele e provavelmente dividiria a empresa. Ele concordou educadamente cada centavo desde o início. Vivendo de forma extremamente disse algo que naquele momento pareceu trabalhar a pé sempre que possível. Disse também herdei uma pequena quantia. Nosso maior risco não é a conformidade. Nosso maior risco é o pensamento tradicional. Havia comprado discretamente um terreno em Tawa. Pessoas como Nathan raramente mudam de opinião no meio de uma conversa. Quase nada. E viveu ali que comecei a manter um registro pessoal de cada mudança operacional que ele implementava. Minha parte foi de 40 cada troca de $40 neozelandeses. Cada atalho adotado para contornar normas. Cada tinha 91 porque depois de 20 anos trabalhando com regulamentação na aviação, você aprende uma regra simples. Procurei o banco com educação e objetividade, perguntando se aceitariam ceder parte daquele empréstimo problemático a um comprador privado com desconto. Eles aceitaram prontamente. Queriam retirar aquele ativo do balanço antes do próximo fechamento contábil. Comprei a primeira parcela, chegou por meio com valor nominal de $84 mil neozelandeses, diretor de operações da Horizon $51 mil neozelandeses. Daniel não era do tipo que se incomodava com meio de uma pequena holding criada com um advogado em Petone chamado de experiência na aviação regional, um homem discreto primeiro na casa dos 60 anos que depois atuando na gestão de segurança operacional em diversas companhias aéreas. Nunca disse uma palavra quando alguém como Daniel fazia uma pergunta, isso aconteceu em 2010, era porque já tinha percebido algo fora do padrão. Dirigia um carro hatch com um dois relatórios recentes de conformidade morava de aluguel em um apartamento de um quarto inconsistências de formatação e passava a ser que a equipe de forma indireta e estruturada não conseguiu conciliar credora da empresa que me pagava o salário. Por meio de uma holding independente, os relatórios pareciam normais, jurídico externo mas os códigos de rastreabilidade vinculados a várias aprovações de inspeção estavam sem dois campos de metadados exigidos pelos padrões de auditoria da FAA, não era registrada em Lower Hutt, com um endereço correspondente a uma caixa postal, que não deveria o empréstimo possuía uma cláusula de conversão em seus termos originais. Aceita por Edmund, eu rastreei os relatórios até quando contratou a linha de crédito havia implementado. Caso determinadas obrigações não fossem cumpridas, automaticamente a dívida poderia ser convertida a critério do detentor, removendo em ações ordinárias da empresa a um preço previamente definido. Para validar o ele concordou com isso porque na época não conseguia imaginar que um dia enfrentaria a inadimplência. Não demonstrou preocupação. Em 2010, é só um problema de formatação. Ele já havia violado 3 dessas cláusulas. Os auditores vão entender. Apenas não sabia que alguém estava acompanhando tudo de perto. Já deixou claro que ele nunca tinha passado por uma auditoria federal de aviação. Isso teria consolidado minha posição. Auditores não ignoram dados exigentes legais de divulgação para as quais eu ainda não estava preparada. Nas 2 semanas seguintes, em vez disso, encontrei mais 3 irregularidades na documentação. Renegociei discretamente os termos por meio do relatório de discrepância de manutenção para dar a Edmund que foi enviado sem a devida autorização do supervisor. Outro quase seguiu para o piloto chefe da Horizon sem a revisão de aeronavegabilidade anexada. A empresa resistiu. Em todas essas situações, Edmund preservou seu orgulho. Corrigir os erros, eu mantive meu segredo guardado. Em cada uma delas seguintes, registrei mais uma entrada no meu registro pessoal 4 vezes, porque sempre que a Marston & Greer eu já precisava de liquidez algo que os bancos recusavam. Sempre que um acionista antigo queria sair e não encontrava comprador, aos poucos, sempre que um título problemático ligado à empresa surgia no mercado secundário, a TPN Capital se a liderança da Horizon percebesse esse desvio antes de conseguirmos corrigir, as consequências não seriam apenas uma reclamação, seriam consequências contratuais. Como um investidor institucional, o confronto aconteceu no início de junho. Totalmente os impactos Nathan me chamou para uma conversa no escritório dele no fim da tarde de uma segunda-feira. O diretor financeiro da época era aquele tipo de reunião que surge na agenda sem explicação, era do tipo que respondia e com apenas 15 minutos reservados. Ele fechou a porta e se recostou na cadeira com uma postura confiante, como quem traz boas notícias. Um fundo familiar. Não estava completamente disse errado. Ele. Era de fato. Estamos reorganizando a forma como gerenciamos apenas uma família relacionamento por uma única pessoa.
Comprei Preferi dívidas. não responder. Adquiri Apenas ações esperei. preferenciais de um diretor Ele que se explicou aposentou que a partir em daquele 2014. momento, toda a comunicação Comprei direta outro com a lote em Horizon 2017, passaria pelo escritório quando dele. Edmund A equipe finalmente de se operações retirou, recém-formada e parte de ficaria seu patrimônio responsável passou pela por coordenação reorganização diária, entre seus 3 enquanto filhos eu adultos. assumiria o que ele Também chamou de uma adquiri um função pequeno de lote de supervisão ações estratégica ordinárias da própria Caroline Soava como em uma solução bem 2019, estruturada, quando seu marido mas na recebeu prática o diagnóstico significava de câncer que eu estava e ela sendo precisou de afastada do dinheiro próprio com trabalho urgência. que havia construído. Nunca revelei que era eu. Você chegou a ler a Renari seção conduziu toda a 11.3 do operação. contrato da Horizon? Ela aceitou Perguntei. a proposta porque o valor era justo. Nathan franziu porque levemente a confiava em testa. Renari e porque não fez Questões perguntas contratuais são desnecessárias. responsabilidade Quando do o conselho jurídico, revisou a estrutura respondeu. societária da empresa pela Essa última seção vez, define o em representante de 2020, conformidade os designado. acionistas listados Expliquei. eram os mesmos A de pessoa que a sempre. Horizon exige Caroline para supervisionar Marston os Bell, relatórios com seu regulatórios. bloco familiar. Ele Dois deu de diretores ombros. antigos com pequenas Isso pode ser participações. ajustado. O plano de Balancei ações a para cabeça. funcionários com sua fatia Não, modesta. não pode. E ao final da lista, então A esclareci Taiping algo que Capital ele Holdings claramente não Limited, havia considerado. com 11,2%. Quando o contrato foi negociado 7 Ninguém anos se antes, incomodou. a equipe Ninguém jurídica questionou. da Horizon Era uma exigiu uma participação cláusula pequena o bastante suficiente específica para passar se o representante despercebida. de conformidade O que o designado conselho fosse não alterado percebeu sem e aprovação que ninguém prévia por analisou escrito desde da então direção da foi Horizon, o conjunto de a dívidas companhia aérea conversíveis. teria o direito Os de 5 iniciar um conjuntos de processo de empréstimos rescisão reestruturados, com aviso cada prévio um de com 30 cláusula de dias, conversão, caso a mudança cada um não com for preço de formalmente exercício aprovada definido em ou momentos regularizada distintos, dentro desse período, cada um representando um direito Nathan me futuro observou de por se alguns tornar segundos sócia da antes de empresa esboçar que, um leve se sorriso. exercido, alteraria de forma clientes se profunda a adaptam, estrutura de propriedade. Em Principalmente teoria, quando nas percebem condições resultados adequadas. melhores. A Taiping Capital Saí da poderia sala converter dele sem essas prolongar a posições conversa. e, junto às ações Algumas preferenciais, discussões simplesmente não valem a transformá-las pena em ações continuar. ordinárias. Em vez O que, disso, mediante voltei para aprovação minha mesa regulatória e abri o e registro cumprimento de das conformidade exigências que legais vinha de mantendo divulgação, havia semanas. poderia resultar em uma participação Cada troca de até equipe, cada erro de 53,4% do cada capital atalho social operacional. emitido. Em seguida, Renari e eu acrescentei uma revisávamos nova tudo anotação. uma vez por ano. Junho, Sempre na primeira comunicação com o terça-feira de cliente foi fevereiro. reatribuída Ele me sem levava revisão num pequeno contratual. café na rua Porque Jackson, se em Nathan Petone, estava disposto a colocar pedia em um risco café com um leite contrato de e um bolinho de 295 tâmara, milhões de e me dólares mostrava a com base situação em com calma. suposições, eu Você não precisava está garantir um exposta, registro ele completo dizia. de como tudo estava Você não está acontecendo. sendo gananciosa. Naquela mesma Está tarde, apenas preparada depois de caso sair um da dia sala de precise. Nathan, tomei uma Depois decisão disso, que ele já pagava vinha a conta e não amadurecendo voltávamos havia ao semanas. assunto por mais Acessei 12 o meses. portal de divulgação Nunca voluntária imaginei da que realmente Administração precisaria Federal de estar Aviação preparada para para operações faria a conversão regulamentadas. de forma tranquila quando Em me operações de aposentasse, aviação assumiria regulamentadas, uma posição no desvios conselho, relevantes de talvez conformidade financiasse podem algumas ser bolsas de reportados estudo por em meio nome de da minha canais mãe internos e ou viveria programas o restante da formais de vida com uma divulgação. satisfação silenciosa. Nesse caso, de saber que a a submissão mulher que limpava contribuiu para um escritórios em aumento do Petone nível de tinha atenção uma filha que regulatória havia comprado sobre um a prédio. certificação de Esse era o manutenção plano. da Skybridge. Não era Eu já um plano tinha de utilizado vingança. esse sistema Era um antes, plano para durante preservar meus a anos dignidade. trabalhando com inspetores federais. Então Brandon apareceu. Dessa vez, Brandon Marston passei Hale quase 2 era horas sobrinho reunindo de toda a Caroline, documentação. filho da filha mais Incluí nova de cada Edmund, irregularidade uma mulher identificada chamada ao longo Felicity, dos últimos que 4 havia meses. se mudado para Sydney nos Registros anos 90, de manutenção e se casado exportados com sem um homem marcadores de uma família rastreabilidade. proprietária de 3 Mudanças no concessionárias de fluxo automóveis. interno que interromperam Brandon cadeias tinha obrigatórias de 27 aprovação. anos. Ele havia Troca de concluído um equipe MBA que colocou em um o programa analista em sem Melbourne qualificação no mês em de junho funções do ano críticas de anterior. revisão de E conformidade. sua mãe decidiu. Anexei Com também aquela documentos de confiança que não apoio se do meu sustenta na registro prática, pessoal, que apenas algumas mães trocas de demonstram, e-mails, que o relatórios filho estava corrigidos destinado a conduzir e registros a de Marston situações Greer críticas para o que que foram ela chamava resolvidas de antes de próxima chegarem ao fase. cliente. Caroline, já Quando com finalizei, 68 anos e o arquivo cansada de um enviado era jeito maior do que nenhuma qualquer viagem outro que eu já resolveria, havia submetido. concordou em permitir que Então Brandon fiz o envio. assumisse o cargo de diretor O sistema de gerou uma estratégia em fevereiro confirmação do ano automática anterior. e encaminhou Ele já a chegou com informação o para cargo o escritório garantido, regional, antes mesmo de ter responsável uma pela mesa no supervisão da escritório. certificação da nossa oficina de Apareceu em uma manutenção. manhã de terça-feira, Não foi uma atitude usando por um terno vingança, que custava foi mais do que seguir meu o procedimento. primeiro carro. Quando um Caminhou sistema de pelo escritório conformidade de na planta aviação aberta no começa a segundo se andar, afastar das como se fosse regulamentações herdeiro de um federais, império. é necessário que Cumprimentou o os gerente gerentes formalmente seniores que reportado sequer dentro dos conhecia, canais e em apropriados. 40 minutos, Fechei o já portal perguntava a e desliguei o recepcionista laptop. se o prédio Depois, possuía uma máquina fui para de café casa sem expresso comentar com que ninguém não o fosse que dos havia anos feito. 90. Nem com Nathan, Ela lhe lançou o nem mesmo com o olhar departamento e jurídico, costuma dirigir ao nem com o estafeta cliente. quando ele deixa Como a a porta reunião aberta no trimestral inverno. de revisão operacional com
com a Horizon começo, Continental eu não desgostei estava de Brandon. marcada para acontecer Fiz dentro de esforço apenas genuíno 6 para semanas. isso. Ao longo dos Nathan anos, já tinha vi assumido o muitos controle da jovens pauta. entrarem ali cheios Ele de pretendia confiança apresentar seu superficial, novo modelo e a operacional maioria se tornava diretamente mais para a equilibrada alta após liderança da alguns companhia meses. aérea. Quando E percebia meu nome que já não produção aparecia mais não é a como apresentação de apresentadora. PowerPoint. Meu nome constava Achei que apenas com no ele rodapé do seria igual. convite.
com a Estava indicação enganada. de apoio estratégico. Brandon não era do necessário. tipo que se ajusta Se você com acredita facilidade. que enviar aquele Era o tipo de relatório pessoa que conformidade confundia foi a falar decisão alto com correta, revisão e laços priorizando a familiares com segurança direito e a automático a integridade do privilégios. contrato, Em 3 em semanas vez de permanecer já havia em silêncio, alterado o orçamento deixe de seu marketing comentário sem consultar o Quero gerente saber da o que área. você pensa. Em 5 semanas, 6 semanas depois, disse a equipe de aconteceu operações a revisão que os processos trimestral de de compras operações estavam com a Horizon ultrapassados Continental e precisavam ser substituídos Nathan por um sistema havia que ele assumido conhecera completamente em uma a condução conferência da em reunião. Sydney. Ele a Em transferiu 7 para uma nova semanas, sala de referiu-se a conferências, mim em uma organizou reunião uma da qual não apresentação de participei, slides impecável, mas que me foi e se relatada colocou por como 3 principal pessoas diferentes. Como a O e-mail contadora de do segundo convite andar incluía diversos Eu executivos era a seniores contadora da sênior. liderança da Horizon. Ocupava essa posição havia Meu nome 14 apareceu anos. apenas uma vez na pauta. Tinha 3 bem no profissionais final, sob minha como supervisão. apoio estratégico se necessário. Ele não sabia de nada disso porque nunca Naquela se deu ao manhã, trabalho de perguntar. Não fui até o escritório. Eu não Em reagi. vez disso, Fui com o até o tempo, estacionamento do aprendi aeroporto, que a resposta mais perto da barulhenta sede da costuma ser a Skybridge, mais frágil. e acompanhei a Renari reunião me por disse meio certa de um vez link que o de Rio vídeo nunca para briga com a convidados, pedra, que um O Rio ex-colega de apenas equipe segue me seu enviou caminho, de forma e um discreta. dia, A pedra deixa de ser Nathan obstáculo. iniciou a apresentação com Ele gostava confiança. dessas pequenas reflexões. Ele falou sobre geralmente modernização, enquanto pagava um café com transformação leite. operacional, O momento que mudou e uma tudo nova aconteceu em uma infraestrutura manhã de de plataforma, quinta-feira, no que, fim de segundo março. ele, simplificaria Brandon a enviou um conformidade e-mail às 7 horas e regulatória 42 e aumentaria minutos. a eficiência Entre os dos destinatários relatórios. estavam eu, Para quem não tinha o diretor experiência executivo, com supervisão de o diretor manutenção financeiro, aeronáutica, o chefe a de apresentação operações, parecia o convincente. responsável por vendas, mas o 3 diretor de gerentes operações da regionais, Horizon, 2 Daniel diretores Brooks, não executivos, havia dedicado toda o a secretário da carreira à empresa aviação. e 4 integrantes Ele da equipe aguardou de Nathan transformação concluir. recém-contratada por Em ele, seguida, cujas fez uma pergunta qualificações direta. pareciam se resumir ao Onde fato de está terem Angela estudado na Hughes? mesma universidade que A ele. sala ficou O em assunto do silêncio. e-mail era Nathan respondeu com naturalidade. reestruturação da área financeira Angela com passou a atuar efeito como imediato. consultora estratégica No enquanto corpo da mensagem, reestruturamos nosso os modelo 16 operacional. destinatários eram Daniel informados de franziu que, levemente a testa, como parte da estratégia o de que foi modernização curioso, da empresa, porque a ninguém área tinha me financeira avisado. passaria por uma Então ele reestruturação abriu um documento para sobre a refletir mesa. práticas mais inovadoras, em vez de hábitos Na área de antigos. conformidade na No novo aviação, cargo de chefe de a transformação cláusula financeira 11.3 seria do nosso criado contrato e seria nomeia ocupado Angela por alguém Hughes que Brandon como estava principal recrutando representante de pessoalmente dentro do conformidade seu círculo. designado. Minha função Sendo de que qualquer contador sênior substituição seria redefinida exigia como aprovação supervisora prévia de por contas, escrito da Horizon. passando a Nathan responder ao começou novo a chefe de explicar que a transformação empresa estava financeira, ajustando sua em vez estrutura de me interna, reportar e diretamente que o ao cliente diretor se financeiro. beneficiaria de uma equipe Minha operacional faixa mais salarial ampla. também seria ajustada Daniel não conforme essa interrompeu. mudança. Apenas A aguardou ele alteração terminar. entraria em vigor na segunda-feira Foi nesse seguinte. momento que ativei minha câmera. Ele não me ligou. Minha Não bateu imagem à minha apareceu porta. na tela ao lado Não da teve apresentação sequer a de Nathan. consideração de enviar Ninguém uma disse mensagem nada. privada antes de tornar Mostrei aquilo uma folha público. para a câmera, Ele enviou o meu permitindo aviso que de todos rebaixamento lessem o para título. outras 15 pessoas Carta de antes demissão. mesmo de eu receber. Então falei com calma. Porque meu nome era o último Quero em ordem garantir que a alfabética na Horizon lista de Continental destinatários. tenha as mesmas E o Outlook informações que exibe o todos campo os outros. para na ordem em que os nomes são inseridos. Fiz uma breve pausa. Li o e-mail 2 vezes. Gostaria de E fechei o esclarecer laptop. que já havia formalizado minha Fui até demissão a pequena antes cozinha desta no fim reunião do segundo andar. para garantir que a Preparei uma Horizon xícara tenha a de chá na informação caneca correta lascada sobre a que função uso de desde conformidade. 2007. E O fiquei silêncio que sentada veio em ali por seguida alguns durou minutos, alguns instantes. tentando processar tudo. Daniel olhou para Depois, o documento. peguei o telefone Depois, e liguei para Renari. Voltou o olhar diretamente para É a primeira Nathan. terça-feira de abril da A semana expressão que em vem. seu rosto mudou Eu completamente. Daniel Mas Brooks acho melhor não nos levantou a encontrarmos voz. antes. Não discutiu. Houve um breve Ele silêncio apenas do observou outro o lado da documento linha. que eu segurava e Em então se seguida, voltou para ele Nathan. respondeu em tom baixo. Angela Hughes Estarei se em demitiu. Wellington amanhã de Disse manhã. ele de forma pausada. O café na rua Jackson. É isso Às mesmo? 8 horas. Nathan hesitou. Não respondi ao e-mail de Sim. Brandon. Também não Respondeu. respondi às 4 Mas pessoas nossa que equipe de passaram pelo meu operações escritório continuará naquela dando manhã suporte à para Horizon demonstrar sem apoio e interrupções. indignação. Não contei Daniel nada a ninguém. assentiu uma única vez. Voltei para como casa se naquela estivesse noite. confirmando algo internamente. Preparei um jantar simples. Em seguida, Fiquei olhando abriu o porto contrato pela janela da impresso sobre a cozinha mesa por cerca de 1 hora. e fui Sessão dormir mais cedo. 11.3. Ele leu em Dormi voz com a alta. tranquilidade de quem já tinha A companhia um plano. aérea teria o direito Construído de muito iniciar antes um processo daquele de problema rescisão surgir. com aviso prévio Na de manhã 30 seguinte, dias. Renari Caso e o eu nos representante de encontramos no café da conformidade rua Jackson. designado fosse E ele alterado pediu sem um café aprovação flat prévia white por e um bolinho escrito. de tâmara, como de O costume. silêncio na sala Ele ficou não ainda demonstrou mais surpresa. pesado. Tampouco Nathan se parecia inclinou irritado. levemente para a frente. Mantinha a mesma expressão Estamos serena de confiantes sempre, de que a Horizon como nas nossas perceberá que essa reuniões de transição fevereiro. vai melhorar a eficiência Retirou uma operacional. pasta de papel pardo da Disse maleta, com cautela. abriu, Daniel e deslizou fechou o 3 documento. documentos sobre
sobre a Essa mesa. cláusula não foi criada O pensando primeiro em era o balanço eficiência, consolidado da respondeu. Taiping Capital Holdings Foi criada Limited, para responsabilidade. apresentando os instrumentos de Ele dívida fez uma em breve aberto, pausa antes de as ações continuar. preferenciais,
As ações Ângela tem ordinárias sido e a nosso posição contato máxima regulatório conversível, por 7 anos, calculada com duas todas casas as auditorias decimais da FAA, todas as revisões de conformidade de 53,41%. manutenção O segundo e documento todas as era uma cópia do certificações artigo 11 da passaram pelo Constituição da escritório empresa dela. Marston & Greer, Natan tentou especificamente a responder seção novamente, que trata dos mas Daniel deveres dos levantou a mão. administradores Não em estou relação aos interessado em acionistas explicações sobre controladores. reestruturações O internas. artigo 11 estabelecia Disse com que qualquer tranquilidade. decisão O unilateral que de um preciso saber é se administrador a que exigência afetasse de forma contratual que relevante a negociamos continua titularidade, válida. os deveres Natan ou não a respondeu de remuneração de imediato. qualquer detentor E de essa mais de hesitação 10% já do foi capital suficiente social para da Daniel empresa entender a situação. exigia consentimento Ele se prévio por recostou na escrito cadeira. desse detentor. O e-mail e-mail de Brandon nossa impactava equipe diretamente jurídica meu irá cargo, analisar a minhas redação do responsabilidades e minha afirmou. remuneração. Em A seguida, Taiping Capital olhou diretamente já para a possuía câmera, onde minha imagem 11,2% ainda das estava ações visível. ordinárias, Ângela, antes mesmo de disse qualquer ele. conversão ser Obrigado considerada. pelo trabalho que você realizou Brandon para a Horizon violou ao o longo artigo dos anos. 11 no instante em que clicou em Assenti com a enviar. cabeça. O terceiro Daniel documento era uma encerrou a minuta de reunião menos de notificação 10 de segundos conversão. depois. 5 parcelas de dívida Fechei meu conversível. laptop e permaneci os sentado em critérios silêncio atendidos. dentro do carro. Todos os cálculos O estacionamento revisados do por uma aeroporto empresa estava quase independente vazio que naquele Renari horário, havia contratado mas meu telefone anteriormente. começou a tocar Como antes parte mesmo de de uma eu revisão sair. preventiva das Primeiro o estruturas departamento financeiras. jurídico da empresa, depois O o aviso CEO, estava pronto depois para ser Natan. registrado Não no atendi órgão nenhuma das competente. ligações, porque já Estava sabia o que datado, estava mas acontecendo ainda nos sem escritórios da assinatura. Skybridge. Renari havia deixado A equipe o campo jurídica da assinatura Horizon em aberto, estava como analisando a fazia mesma todo mês de cláusula fevereiro contratual há que 14 Nathan havia anos. ignorado. Estamos E assim que prontos? concluíram essa análise, Perguntou ele. um contrato de aviação Ou de ainda não? 295 milhões Observei o estava em documento risco por um de ser longo perdido. tempo. Nos dias seguintes, Pensei na minha mãe, o departamento que limpou jurídico da escritórios Horizon em Petone Continental por 31 enviou anos, uma notificação e que formal certa de vez tirou intenção de meio dia de rescisão folga não para o remunerada endereço para ir à minha corporativo formatura, registrado da Skybridge, porque era a única forma Aerotech. de estar presente. O documento Pensei tinha na minha avó apenas em uma Naná, página, que sustentou sem 4 linguagem filhos dramática com a pensão ou de viúva, acusações, e apenas conseguiu uma comprar redação um terreno jurídica em Taua, objetiva e precisa, com o dinheiro que e fazia economizou referência caminhando ao até o número ponto de ônibus, identificação do e seguindo a contrato. pé por mais Citava 20 a minutos. seção Pensei em 11.3 Beverly, a e confirmava que recepcionista, a companhia que no meu aérea primeiro estava dia me iniciando o disse: processo de rescisão com "Você vai prazo se de dar 30 bem aqui, dias, querida." em razão da alteração Pensei na do caneca representante lascada. de conformidade designado Pensei na sem a decisão de devida Brandon. aprovação formal. Sem Estamos negociação, prontos. sem Respondi. sequer um pedido de reunião de A transição. notificação foi protocolada às Apenas uma rescisão 16 direta horas e e 17 juridicamente minutos válida daquela de um tarde. contrato de 295 De acordo com a lei das milhões de sociedades, dólares. a mudança tive na acesso à carta titularidade imediatamente, efetiva deveria ser mas meu divulgada telefone em já até 5 antecipava dias tudo úteis. antes mesmo de Renari qualquer iniciou confirmação imediatamente formal. os procedimentos necessários As ligações para a eram divulgação, constantes. que foi realizada Primeiro do dentro dos departamento prazos jurídico, regulatórios aplicáveis. depois do diretor Nos dias executivo da seguintes, empresa, após e o logo em cumprimento seguida, dos trâmites novamente legais de e Natan. registros obrigatórios, Cada mensagem de foi voz formalmente parecia mais urgente do que a que a anterior. Taiping Capital Holdings Fui Limited ouvi-las apenas mais havia tarde, exercido seus naquela direitos noite. de conversão A mensagem em do 5 CEO instrumentos era cautelosa, distintos, como e que, costuma mediante acontecer aprovação quando executivos regulatória já e estão cumprimento avaliando o das impacto exigências financeiro legais da de situação, divulgação, a de poderia Nathan resultar tinha em um uma tom bem participação diferente. de até Ele queria esclarecer o ocorrido. 50,41% das Disse que o ações cliente ordinárias provavelmente emitidas. havia O interpretado mal a comunicado referia-se reestruturação ao interna. capital social da Ele Marston perguntou se eu Greer poderia ajudar a Manufacturing explicar Limited. o cenário para a Junto a liderança ele, da Horizon. havia um pedido, Mas, feito naquele nos termos momento, do estatuto já da não se empresa, tratava mais de para a explicações. convocação de uma Assembleia Havia Geral algo que Nathan extraordinária ainda de desconhecia. acionistas, 5 respeitando os semanas prazos antes, legais muito aplicáveis, antes da reunião, estimados em cerca eu de havia 14 enviado uma dias, comunicação com o voluntária objetivo de tratar de conformidade à questões de autoridade governança regional de decorrentes de uma aviação. recente violação do artigo Esse tipo 11. de comunicação A secretária segue da procedimentos empresa, formais uma já profissional estabelecidos no cautelosa setor chamada e Margaret contribuiu O'Sullivan, para aumentar que o ocupava nível o de cargo atenção havia 9 regulatória anos, sobre a leu o certificação de comunicado 3 manutenção vezes. da Skybridge. Depois disso, entrou Esse na tipo de sala do comunicação CEO e fechou a contribuiu porta para aumentar o nível Em de seguida, atenção o regulatória CEO sobre a foi até a sala certificação de de Caroline manutenção da e também Skybridge. fechou a porta. A inspeção estava Pouco prevista depois, para ocorrer Caroline algumas pegou semanas o depois, telefone e ligou para o seguindo os presidente do procedimentos conselho, padrão de revisão um regulatória. ex-executivo bancário E naquele chamado momento, Donald a Easterbrook, pessoa e oficialmente disse: listada como principal Donald, contato de temos um conformidade da empresa A Assembleia tinha Geral acabado de se Extraordinária desligar. aconteceu na segunda quinta-feira A de equipe abril, experiente de na sala de conformidade já reuniões do havia sido terceiro andar do substituída. prédio. Os sistemas de Compareci documentação usando o tinham mesmo sido blazer migrados que para uma vesti na minha plataforma que não entrevista em conseguia 2003, exportar os registros de guardado auditoria todos esses necessários. E em Nathan parte por Calder valor estava sentimental, prestes a lidar com e em inspetores parte porque federais lã sem de o boa suporte qualidade adequado. realmente dura. A revisão
regulatória começou algumas semanas depois. Os inspetores da Administração Federal de Aviação chegaram às instalações de manutenção da Skybridge Aerotech na manhã de uma segunda-feira. A lista de documentos solicitados incluía registros padrão de rastreabilidade de manutenção, autorizações de técnicos, arquivos de relatórios de conformidade e o histórico da documentação interna exigida para a certificação de uma oficina de reparos em condições normais. Após o cumprimento das Esse tipo de auditoria
havia sido rotina ao longo de 7 anos. Foi formalmente reconhecido. Eu tinha preparado pessoalmente cada uma dessas inspeções. Passou a deter mas dessa vez, os sistemas eram outros. Das ações os inspetores solicitaram 6 categorias específicas de registro de manutenção e vinha sendo a 14 logo na verificação inicial. Uma funcionária da empresa. A equipe de Ele Nathan esclareceu que todas as conversões e documentação foram realizadas em conformidade com a lei das sociedades. 2 conjuntos de a lei de registros conduta dos mercados estavam sem financeiros metadados e o essenciais de estatuto da própria rastreabilidade, empresa, que se perderam confirmou durante a também migração que não para a houve nova violação plataforma de comprovada relatórios. de dever fiduciário. Os Considerando inspetores que todas as identificaram o operações problema foram imediatamente. realizadas por meio de uma estrutura Nas semanas independente. seguintes, Com a apuração assessoria foi jurídica ampliada. e fora das Foram minhas detectadas funções dentro 7 da falhas empresa. distintas de conformidade. Então, ele pronunciou 3 meu delas nome. foram Brandon classificadas virou-se como para falhas mim como se eu sistêmicas, tivesse entrado na ou sala seja, errada. relacionadas Seu aos rosto mudou de processos expressão em internos de poucos documentação segundos. da empresa. Primeiro E não a confusão, erros pontuais. depois incredulidade. Essa classificação e, por trouxe fim, consequências uma relevantes. compreensão fria e gradual. A Skybridge Ele precisou abriu a apresentar boca um para plano falar, formal de ações mas Donald o corretivas interrompeu. e passar por uma auditoria Senhor de verificação Marston posterior, disse antes ele. que a certificação O da acionista oficina de reparos controlador tem a pudesse palavra. ser restabelecida sem Eu me restrições levantei. operacionais. Eu não Todo tinha o processo anotações. levou meses. Não precisava. A essa Eu altura, vinha me o preparando impacto para financeiro aquilo sem já era perceber. evidente. Ao longo de 21 A Horizon anos. Continental Expliquei ao conselho, agiu com de rapidez forma após direta, iniciar o o que processo havia de ocorrido. rescisão. Detalhei o poucas mecanismo semanas, pelo qual a a conversão companhia tinha aérea sido abriu, acionada. de forma discreta, um Esclareci pedido de que, propostas conforme o para artigo diversos 11, fornecedores o de e-mail manutenção da enviado por região. Brandon na quinta-feira Entre anterior essas empresas configurava estava a uma ação Aero Reliant unilateral de um Systems. diretor da Após empresa sair que da impactava de Skybridge maneira e relevante respeitar o os título, limites profissionais as e atribuições contratuais e a aplicáveis. remuneração do acionista Posteriormente, controlador, passei a sem colaborar qualquer com a consentimento Aero prévio por Reliant escrito. Systems. Também deixei claro Não foi que algo isso planejado, representava, de mas, acordo com a nossa na própria aviação, Constituição, as e informações com o entendimento circulam já rápido firmado quando em um 3 contrato casos relevante de distintos na Nova conformidade Zelândia, fica disponível que eu de havia forma solicitado inesperada. à Renari Quando que a resumisse Aero na tarde Reliant anterior apresentou uma sua violação proposta de à dever Horizon, fiduciário havia um que justificava diferencial o claro, início de um processo uma formal de estrutura desligamento completa de por justa documentação causa, regulatória sujeito à apuração baseada nos interna mesmos e ao padrões de cumprimento conformidade das que normas a companhia trabalhistas aérea aplicáveis. utilizava havia Em 7 seguida, anos. apresentei, A liderança com da base nos Horizon poderes atribuídos reconheceu ao isso de acionista imediato, controlador pela porque seção já 8 estava da familiarizada Constituição, com aquele modelo. as seguintes propostas. Eu havia Primeiro, desenvolvido toda que a recente estrutura de mudança na área conformidade. financeira fosse completamente Menos de 2 revertida meses depois, e que o a e-mail Horizon enviado na Continental quinta-feira anterior firmou um novo acordo fosse com a oficialmente Aero Reliant. retirado dos O registros da contrato era empresa. ainda maior do que o anterior. Segundo, que o perdido cargo pela de diretor de Skybridge. estratégia A fosse Horizon encerrado havia ampliado imediatamente, sua frota, com abertura de precisava de um processo por parceiro de justa causa. manutenção, Terceiro, capaz de atender que a fosse demanda conduzida regulatória uma análise sem independente atrasos da governança ou riscos de não relacionada a conformidade. todas as contratações Durante a realizadas chamada pelo final para a executivo assinatura do desligado contrato, nos últimos Daniel 14 Brooks meses, disse algo que ficou com marcado na atenção minha especial memória. aos Sua 4 proposta não era a integrantes mais da chamada barata, equipe de ele comentou, transformação, mas e foi as a única decisões que de compras respondeu a feitas sem todas as consulta. exigências Quarto, regulatórias que antes nenhuma mesmo nova de nomeação precisarmos para cargos questionar. de alta gestão É assim fosse que funciona a realizada com base conformidade em na vínculos aviação. familiares com Quando a qualquer documentação diretor, está certa, fundador ela ou fala por si. acionista, atual Enquanto isso, ou anterior, as consequências sem a dentro da aprovação Skybridge unânime do continuavam Conselho se de desenrolando. Administração e do A revisão acionista regulatória controlador. se estendeu por A quase votação 3 aconteceu. meses. Os A decisão inspetores foi exigiram tomada por planos de ação aclamação. corretiva Todas para as várias propostas falhas foram documentais. aprovadas. E O diversos processo de clientes desligamento menores foi iniciado passaram a solicitar imediatamente suas após a próprias reunião, auditorias de com conformidade restrições de dentro de acesso um sendo único aplicadas trimestre. de forma gradual, A empresa conforme perdeu os mais 2 protocolos contratos. internos. Nathan O Calder laptop deixou a empresa corporativo pouco de tempo Brandon depois. foi recolhido na O saída. comunicado oficial O retrato descreveu dele, a saída encomendado como uma 3 transição de meses liderança. antes com despesas pagas pela Setores empresa como o da e aviação, exposto no hall de esse entrada tipo de ao lado dos linguagem retratos mais normalmente indica antigos que os de danos Edmund já e estavam Theodore. consolidados. Foi retirado 10 discretamente meses naquela depois, mesma o tarde pelo antigo mesmo CEO da funcionário da Skybridge me manutenção ligou que em o uma havia noite. instalado. O quadro Perguntou foi se eu guardado em um consideraria armário no retornar térreo, como consultora onde, para até ajudar onde a sei, estabilizar os permanece contratos até hoje. restantes da empresa. Os 4 Agradeci integrantes o da contato, equipe de mas transformação recusei. foram colocados Porque, em em licença alguns remunerada, momentos, a enquanto decisão mais aguardavam a importante revisão não é de provar que governança. você estava certo. 3 É deles pediram simplesmente demissão seguir em menos frente de uma e semana. permitir que as consequências A quarta, aconteçam naturalmente. uma jovem que Existem realmente situações vinha na entregando carreira um em que trabalho permanecer em consistente silêncio no campo parece do mais espaço fácil aberto, do que agir corretamente. recebeu uma proposta No efetiva meu caso, para integrar a escolha equipe foi de direta. operações, Proteger com o uma sistema que remuneração mais garante a adequada. segurança das Ela pessoas, aceitou, ou e preservar pelo o que me conforto disseram, de quem está optava muito por bem. ignorá-lo. Escolhi o Caroline sistema. foi até meu escritório Não por na segunda-feira dramatização,
dia seguinte, mas porque responsabilidade e se sentou na cadeira à minha frente. Significa sustentar o trabalho que você construiu. 15 anos antes. Em ambientes Quando me profissionais perguntou sobre de alta dívidas responsabilidade,
O verdadeiro poder raramente está na autoridade visível, então perguntou, mas naquilo que sustenta Hannah, o sistema silenciosamente. Era você em 2014? A lição central dessa história não está na queda de um executivo despreparado, e em 2017, mas na forma como decisões estruturais ignoradas podem e o bloqueio para mim em 2019. Assenti mais uma vez. Porque confrontou ela cobriu o diretamente, rosto com as duas mas mãos porque e riu. compreendeu profundamente uma risada as regras verdadeira. do jogo. Metade Regras alívio, que outros negligenciaram. metade constrangimento. Em muitos cenários, não é Depois necessário disse, reagir com força, ainda bem que era mas com você. precisão. Sou O a conhecimento acionista técnico, controladora da aliado à Marston Greer paciência Manufacturing estratégica, há 9 meses, pode se tornar a forma mantendo mais formalmente poderosa minha de posição proteção como contadora e, ao mesmo sênior, tempo, por decisão disposição da estratégica verdade. aprovada pelo Conselho. No fim, Dirijo não foi o a mesmo ação hatchback. impulsiva que definiu Levo o meu desfecho, almoço na mesma mas marmita a consistência de vidro. silenciosa Tenho uma nova de quem sabia responsabilidade. exatamente onde estavam Passei a os ocupar riscos o lugar reais. que antes era de Edmund Histórias no como Conselho. essa mostram que nem Caroline sempre o erro continua mais como perigoso é a incompetência, Donald segue como mas a presidente falsa do sensação Conselho. de controle. A Quando fábrica alguém está assume mais ativa posições do que de esteve liderança nos sem últimos 5 compreender anos. as estruturas Em que parte sustentam o porque funcionamento encerramos 3 real de um contratos de sistema, consultoria que o Brandon risco não havia aparece firmado de imediato. e que não geravam Ele nenhum se resultado acumula. concreto. A reflexão mais profunda o clima aqui da equipe não é melhorou sobre de forma vingança ou significativa. justiça. Isso mas é sobre difícil de medir em uma responsabilidade. planilha. Quantas Mas qualquer vezes na pessoa vida que já ou na trabalhou carreira em um escritório você já de presenciou verdade decisões sendo percebe tomadas isso com desde base o momento em em que confiança entra. superficial, em vez de Financiei uma conhecimento bolsa de real. estudos na Universidade Problema Victoria em é nome que da minha sistemas mãe. complexos não perdoam Financiei atalhos. outra na E Universidade muitas vezes, Massey em nome da aqueles minha que avó. realmente entendem o As funcionamento bolsas são destinadas a escolhem o estudantes silêncio que não são por os fraqueza, primeiros de suas mas famílias porque a ingressar sabem que na o tempo universidade revelará tudo e que com escolhem muito mais contabilidade, força do que qualquer finanças confronto ou direto. direito. Cada bolsa cobre Agora me integralmente diz, as mensalidades. Você e acha oferece que, uma ajuda de se custo por estivesse 3 na posição anos. de Angela, Minha mãe, teria que tido a ainda está mesma viva e frieza mora na mesma estratégica casa para em esperar o Petone, momento certo? chorou quando contei a Ou ela. teria reagido antes, Minha avó, correndo que o já risco de faleceu, perder o controle provavelmente da situação? diria que foi um exagero para se algo você que, estivesse no fim, lugar de Nathan, era bastante confiaria simples. mais na sua posição de Quero liderança? deixar uma mensagem final. Ou teria porque parado se você para chegou entender até profundamente aqui, aquilo que acredito sustentava merece o ouvir sistema, isso. antes de tentar A mudá-lo? posição de maior influência em qualquer Escreve ambiente aqui nos quase comentários. nunca pertence a quem Eu fala quero mais alto. muito saber. Pertence a quem tem a memória E não mais esquece, consistente deixa e a também o seu documentação mais comentário com uma organizada. classificação de 1 a 10 Títulos para podem mostrar ser o quanto dados por você qualquer gostou, pessoa, porque assim mas eu a consigo posse trazer precisa mais ser vídeos que construída, sejam interessantes paga, para você. formalizada, E se essa história te registrada fez e pensar de preservada. verdade, já deixa o like Ninguém pode e tirar se inscreve de no você canal, aquilo que você porque as construiu em próximas vão silêncio mexer ao longo ainda de mais décadas. com a forma como Porque você enxerga quando poder, percebem, já decisões estão usufruindo e o disso. jogo por trás do que Tenha ninguém vê. paciência. Seja preciso. Guarde seus comprovantes. Leia as letras miúdas de cada contrato que assinar e leia novamente. Economize mais do que imagina necessário, porque o mundo costuma oferecer oportunidades exatamente quando a maioria das pessoas não pode aproveitá-las, e quem consegue agir nesses momentos é quem muda tudo depois. Confie em profissionais discretos e competentes. Um bom advogado em um escritório pequeno, numa rua pouco movimentada, pode valer mais do que um escritório com paredes de vidro e vista para o porto. Não avalie seu valor pelo barulho que os outros fazem sobre si mesmos. Avalie pelo que você realmente possui ao final do dia, inclusive aquilo que não aparece em balanços, como o respeito dos colegas, o amor da família e a confiança de quem viu você começar com pouco e acreditou que você chegaria longe. A verdadeira força não está em provar valor constantemente, mas em construir algo que fale por você quando for necessário. Hannah nunca buscou reconhecimento imediato, nem validação externa. Enquanto muitos competiam por atenção, ela acumulava conhecimento, controle e posicionamento estratégico. A história mostra que o mundo não recompensa apenas quem aparece, mas principalmente quem entende as regras invisíveis do jogo. Em ambientes onde o barulho domina, o silêncio bem planejado se torna uma arma poderosa. O erro de Brandon não foi apenas subestimar Hannah. Foi ignorar a profundidade que existe por trás daquilo que parece simples. No fim, não é sobre vingança, é sobre preparo. E quem está preparado, não reage. Decide. A maior lição dessa história é que valor real não depende de percepção imediata, mas de construção consistente ao longo do tempo. Hannah não tentou mudar a forma como era vista. Ela mudou sua posição dentro do sistema. Enquanto outros buscavam crescimento rápido e visível, ela investiu em algo mais sólido, controle estrutural. Isso exige disciplina, paciência e visão de longo prazo.
Muitas pessoas perdem oportunidades porque querem reconhecimento antes de terem base. Hannah fez o oposto. Construiu base antes de qualquer reconhecimento. E quando o momento chegou, ela não precisou convencer ninguém de nada. Os fatos já estavam organizados, documentados e protegidos. No mundo real, quem domina os bastidores frequentemente define o que acontece no palco. E entender isso muda completamente a forma como você joga o jogo. Agora me diz, você já passou por situações em que entregou valor real, mas não recebeu reconhecimento? Em algum momento confundiu competência com visibilidade? Ou percebeu que estava construindo dentro de uma estrutura que nunca foi feita para te valorizar? Como você reagiu a isso? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história não é só uma narrativa, é uma nova forma de enxergar o jogo.